O ano de 2024 chega ao fim, mas é claro que o Linha Política não te deixaria sem um panorama deste ano marcado por vencedores e derrotados. Dos problemas internos que cercam o governo Lula, às notícias nada tranquilas para Jair Bolsonaro. As eleições municipais marcadas por imagens bizarras como a cadeirada de Datena e o retorno de Donald Trump à Casa Branca. São esses e vários outros os destaques do programa de hoje, com o professor Márcio Meirelles e Francisco Assis. Muito bem, professor, este ano de 2024, como não poderia deixar de ser, foi um ano de várias notícias, um ano de várias polêmicas, um ano de linha política, né? Esse projeto que nos satisfaz todas as semanas a gente poder conversar aqui e já chegando nessa edição 44 edições nesse ano com muita coisa falada, com muitos assuntos. E é claro que a gente não poderia fechar o ano sem fazer uma avaliação geral, uma rápida retrospectiva do que nós vamos ter aqui. Foi um ano de muitos assuntos, né, professor? 24 foi um ano especial, né? Foi um ano que passou muito rápido porque a gente teve vários eventos que deixou a sociedade de uma certa forma intrigada, né? Mas 24 passou rápido, foi um ano que alguns estão dizendo que foi o ano que não passou, que foi o ano de 2015, ou seja, fazendo semelhanças ao período da Dilma, né? Com esses problemas que o Lula está enfrentando aí do orçamento, do corte de gastos. Enfim, foi um ano muito complicado mesmo, né? A eleição do Trump, né? Então é um ano que tem muita coisa para a gente falar, mas foi um ano que passou rápido e eu acho que é um ano de grandes decisões. Eu acho que culminou com esse acidente do Lula, que coloca no ar mais uma pergunta: será que ele vai ser candidato? Foi um ano de muitos acontecimentos, de muitos eventos, mas também de muitos sinais futuros para a economia brasileira e para a política brasileira. Por exemplo, se o Lula não sai candidato, será que nós vamos ter o final do radicalismo, da polarização? Isso é uma coisa positiva para nós. E o fato também das instituições terem, de uma certa forma, suplantado tudo isso, né? De um jeito ou de outro, as instituições continuaram. Estão fortes as instituições, mas o que a gente critica são os operadores dessas instituições, né? Ou seja, estão longe das suas responsabilidades. A gente vai falar disso e de muito mais, né? O professor já deu uma pincelada em alguns temas e vou começar a falar sobre o próprio governo Lula. O senhor citou aí últimos assuntos que chamaram mais atenção no seu governo, que foi a questão do acidente, né? Aliás, fruto daquele acidente lá de trás, o presidente chegou a fazer uma cirurgia. Na verdade, o que foi feito foi uma drenagem, né? De sangue coagulado ali na cabeça devido àquele acidente. E eu, graças a essa turma de médicos que está aqui, eu outra vez me recuperei. A única surpresa que eu tive é que eu achei que eu estava curado. Depois da última tomografia, depois da 5ª tomografia, eu achei que estava totalmente curado, achei que já podia fazer tudo, voltei a fazer esteira, voltei a fazer musculação, sabe? E eu não estava totalmente preparado para voltar a fazer o exercício. E fui normal, viajei para o Rio de Janeiro, participei do acordo da União Europeia com o Mercosul. Era uma questão de honra fazer o acordo, porque eu tinha dito para a companheira Ursula von der Leyen que se não fizesse o acordo eu não ia participar mais de acordo, era preciso fazer. E o senhor já citou isso. Isso deixou aquelas interrogações quanto ao futuro de Lula na política em si. Qual seria o papel de Lula para 2026, né? E aí a gente traz já, professor, um primeiro ponto aqui rápido sobre a situação de Lula. Se não tem Lula, com que roupa a esquerda vem? Isso foi uma discussão de 2024. A esquerda não está cada vez mais dependente de Lula, que cada vez se mostra menos de esquerda também, porque a política pede isso, né? Lula faz a política que é necessária, a política das discussões, das conversas, de adentrar outros grupos, né? Então essa é uma das discussões que permeou aí o ano de 2024 com relação à esquerda. Se não tem Lula, com que roupa a esquerda vem? Então, esse é um aspecto muito interessante que 24 nos dá, porque o PT não é mais o PT, né, de origem. Isso as próprias estatísticas de opinião do Quest
mostra isso, né? Verdade. O sindicalismo perdeu a força, não só no Brasil como no mundo todo. O Lula é aquela imagem, né? Aquela figura, como até hoje nós falamos do getulismo, né? Quer dizer, é uma coisa que fica na memória do povo brasileiro. Na verdade, o que ele teve foi um aspecto vascular, não foi neurológico, né? É uma coisa relativamente delicada, mas é simples de ser resolvida, como foi resolvido. O problema que eu vejo é que quando a pessoa já tem um problema dessa natureza, de perder equilíbrio, de cair, de ter um acidente, né, principalmente com a cabeça, a pessoa fica mais cuidadosa, a pessoa fica mais temerosa, né? Uma campanha política é cansativa. O Lula não acho que teria disposição de aguentar uma campanha política para presidente da República. Ele deve abdicar, porque ele está percebendo claramente, ele tem o voto, ele tem a força, mas o PT não tem mais. Quer dizer, é uma coisa que fica na memória do povo brasileiro. Na verdade, o que ele teve foi um aspecto vascular, não foi neurológico, né? É uma coisa relativamente delicada, mas é simples de ser resolvida, como foi resolvido. O problema que eu vejo é que quando a pessoa já tem um problema dessa natureza, de perder equilíbrio, de cair, de ter um acidente, né, principalmente com a cabeça, a pessoa fica mais cuidadosa, a pessoa fica mais temerosa, né? Uma campanha política é cansativa. O Lula não acho que teria disposição de aguentar uma campanha política para presidente da República. Ele deve abdicar, porque ele está percebendo claramente, ele tem o voto, ele tem a força, mas o PT não tem mais. Ele tem um problema que chama PT, né? O PT, de uma certa forma, esses 2 últimos anos do governo Lula, eles vão perceber claramente que eles não têm mais. A mudança agora do PT com o Edinho, né, no segundo semestre que sai a Gleisi Hoffmann, com a entrada do Edinho, o Edinho é sociólogo, é uma pessoa que tem um pouco mais de pé no chão, é uma pessoa que foi importante no governo do Lula, no próprio governo da Dilma, que segurou a barra da Dilma, né? Se não teria sido, quer dizer, não foi pior porque ela foi impeachment, mas talvez ele não tenha permitido a antecipação do impeachment da Dilma, né? Então eu acho que o PT vai mudar com ele, com o Edinho, né? Vai mudar com o Edinho. Agora, a direita também não tem candidato, ela tem nomes, mas não tem voto. Ela tá mais fragmentada hoje em dia, né, professor? Talvez Sim. Essa é uma outra linha, né? Ela, além de estar fragmentada, ela não tem votos. Aquele do lado do Paraná, quem é? Ele conhece o Paraná. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Paraná hoje não é mais a potência que foi no passado. Nem politicamente, força política, nem a força econômica. O Paraná hoje é um estado que não está entre os 5 principais PIBs do Brasil, né? Já foi. Caiado se restringe meramente a Goiás, região central. A região central se divide com o agronegócio, porque tem uma parte do agro que não é Caiado, é o agro aqui mais do sul, né? Do pessoal dos gaúchos, dos catarinenses, que não tem muita identificação com o agro do Caiado. Foram aqueles primeiros que vieram explorar o norte de Goiás, o Mato Grosso, estão hoje em Rondônia. A direita não tem candidato também. Quer dizer, pode ter candidato, tem 4 ou 5 nomes, mas nenhum deles tem voto. E o senhor citou o Fernando Haddad, né? O Lula ele teve algumas situações também com o seu ministério, alguns ministros... O Fernando Haddad é uma questão mais de jogo político econômico, né? Essas discussões que o governo Lula tem travado aí, de vez em quando parece que falta um pouco de apoio ao próprio planejamento apresentado pelo Haddad, as metas que haviam sido, parece que de um ano de 2023 para 2024, a gente via um corpo maior na proteção desses projetos. Em 2024 a gente viu essa coisa meio que ruir. Agora, no final do ano, o Lula parece querer dar um corpo a mais ali de poder. A gente ainda citar, então, uma situação pontual aqui, mas que era uma figura mais ligada à questão ideológica e social, que era o próprio ex-ministro, né, dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, que foi denunciado, uma denúncia aí, caso, né, de assédio sexual. Entre essas vítimas teria a própria outra ministra, né, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, que aliás é irmã da Marielle, né? O diretor-geral da PF, Andrei Passos, assim como a cúpula da entidade, todos eles sabiam desde o início do ano das supostas, essas suspeitas, né, sobre Silvio Almeida. A organização que apoia mulheres vítimas de violência, o Me Too Brasil, recebeu denúncias na quinta-feira, tornou público o caso de suposto assédio sexual, tudo isso envolvendo o ministro. Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, confirmou a ministros, apuração do UOL, que ela foi uma
foi alvo, né? E aí no caso dela de importunação sexual, porque tem toda uma discussão sobre hierarquia, como os dois ocupam cargo de ministério, não seria assédio, seria importunação no caso da ministra. A importunação teria ocorrido no ano passado, segundo fontes da polícia e do governo. Então, dentro do próprio governo Lula, a gente teve algumas situações que mostraram que ele também não é um governo do PT, é um governo multipartidário e também que fala muitas línguas também, né? Tem essa situação que é um outro caso que esse segundo ano de mandato, o ano de 2024, mostrou. Não necessariamente o governo Lula é um governo da campanha Lula. Parece mais, aí eu queria uma opinião do senhor, que o governo Lula, ele é mais um governo daquilo que apresentou no segundo turno. Daquilo que o Lula e o PT precisavam. A criação das frentes, a criação das parcerias, elas foram mantidas. E aí elas se mostraram agora quase que uma torre de Babel, professor? O PT sempre teve esse grande problema interno, né? Ou seja, o PT, na verdade, era uma reunião de correntes de esquerda, né? Esquerda, de socialistas, trotskistas. Era um balaio de ideologias. Mas o que eles faziam? Eles tinham um objetivo político e tinha no Lula, como sempre, o grande porta-voz. O problema é que o Lula ficou maior do que o partido. E isso causou um certo empobrecimento das ideias, tanto que as correntes políticas hoje dentro do PT são bem menores. Algumas até desapareceram. Alguns líderes que faziam parte dessa corrente simplesmente desapareceram. E a questão do sindicalismo. Qual era a força política de rua, de movimento de rua? Era o sindicato. O sindicato hoje não é mais aquele sindicato que tinha no passado, porque o sistema de produção modificou. Então hoje os sindicatos, que era a classe operária, hoje o país, de uma certa forma, a classe média é maior do que a classe trabalhadores, né? Porque antigamente tinha a classe média alta, tinha uma relação com a direita, e tinha a classe média, né, mais ligada à área sindical, mas hoje não. Hoje essa parte do PT, da esquerda do PT, que subiu, né? Porque as relações de trabalho modificaram no mundo. Então não foi só no Brasil, foi no mundo todo, né? Veja o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos outros países. O sindicato não é mais aquela força política. Então, o que restou do PT? O Lula. Ou seja, o PT ainda tem o Lula como grande aglutinador de votos e que tem realmente uma força violenta popular. Tanto que essas últimas pesquisas de intenção de votos ele ganha de todos os candidatos que estão aí, os prepostos candidatos, né? É verdade. Agora, a direita vai ter problemas para ter um candidato. Então a esquerda ainda, na minha opinião, esquecendo o Lula, esquecendo o petismo, ou seja, ainda a esquerda terá, acho que tem mais chance do que a direita. Trazendo ali para uma centro-esquerda, né? Para uma centro-esquerda. Você veja, o centrão está sendo destruído. Agora, com essa questão das emendas, quem é que vai se arvorar em que a sociedade está sabendo como é que o Centrão atua no parlamento? Aliás, ninguém quer se dizer de Centrão hoje. Centrão. Né? Ninguém quer ser bolsonarista. Também. Aliás, por falar em Bolsonaro, esse também teve um ano... Se o ano de 2024 pro Lula foi um ano complicado, para Bolsonaro tem sido um ano desastroso, né? O Bolsonaro teve um ano aí de 3 indiciamentos. Sim. Que a gente pode apontar aqui a questão do cartão da vacina, que... né, teve seu indiciamento neste ano, lembrando há uma denúncia aí de que o ex-presidente teria falsificado documentação da vacina para poder adentrar aos Estados Unidos e tudo mais. Tem a questão das joias sauditas, né, aquelas, foi isso mais para metade do ano, a Polícia Federal chegou a indiciar o ex-presidente, investigação relacionada a essa venda das joias sauditas, que a gente lembra, eram joias que foram dadas ao país, né, em nome do presidente, mas é dado ao país, e o que acontece é que teria aí um desvio desse material para negociação, e depois se mostrou até mesmo algumas alas de apuração do caso da tentativa de golpe, de que essas negociações das joias dariam um respaldo financeiro para Bolsonaro no período em que ele precisaria ficar nos Estados Unidos enquanto o golpe estava aí na sua implantação. E aí depois o terceiro indiciamento da própria tentativa de golpe, esse está mais fresco na memória do nosso ouvinte, né? Essa situação dos 3 indiciamentos. Em meio a tudo isso teve tentativa de uma ação em Brasília, a gente lembra daquele rapaz que chegou a se explodir, né? Lançou os explosivos, tentou jogar bombas na Praça dos Três Poderes e tudo mais.
Em conversa com o portal Metrópolis e replicada nas redes sociais, Bolsonaro disse, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O ex-presidente complementou, abre aspas, tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. Ao repórter Bruno Pinheiro, Bolsonaro criticou o trabalho da Polícia Federal, dizendo que todo mundo lá é criativo e que é uma história absurda, além de dizer que ninguém fez uma busca probatória. E aí foi um ano muito difícil e o Bolsonaro parece estar tentando se segurar em algumas coisas. Não necessariamente são coisas palpáveis. Por exemplo, de que a eleição de Trump nos Estados Unidos daria um respiro a Bolsonaro. De que o resultado das eleições municipais, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas, não foram tão desastrosos assim quanto o pessoal dessa direita mais extrema chegou a ser analisada. Foi um ano desastroso para Bolsonaro, né, professor? Eu acho que sim. Ele percebeu claramente, inclusive, ele está com os dias contados. E agora as últimas notícias que estão saindo hoje, inclusive, saíram ontem, me parece que até fevereiro a PGR entrega ao Supremo Tribunal Federal a denúncia, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes e o Gonê não vão sair de férias, vão trabalhar essas férias de janeiro, esse recesso, né, do parlamento e do recesso do judiciário, vão trabalhar para apresentar ainda em fevereiro a denúncia. E aí talvez lá mês que se falava em setembro, né? Eu acredito que lá pelo mês de maio, junho, já tenha o julgamento dele pelo Supremo Tribunal Federal. Acho importante que seja nesse meio de ano, porque fica muito próximo de 26, fica muito próximo do ano eleitoral. Eu acho que isso vai trazer lembranças, traz uso indevido vai ser do julgamento, da defesa, enfim, tudo isso que a gente está assistindo aí, né? Então eu acho que até julho ele tem uma situação já decretada e ele vai ser preso, não tenha dúvida disso, né? Se fala que ele vai fugir e tal. Se fugir ainda é pior ainda, né? Mas eu acho que a situação dele é muito crítica. Foi uma coisa assim, não sei como, se ele pensou alto conversando com alguns golpistas e alguns golpistas se interessaram pela ideia que queriam assumir o poder no Brasil, né? Porque a própria família hoje está percebendo que o golpe não era para botar o Bolsonaro como ditador, mas sim um Braga Neto. O golpe era para o Bolsonaro seria uma ferramenta. O Bolsonaro foi meramente um instrumento. A situação dele é muito crítica, é muito difícil. A gente tinha algumas figuras também que vieram à tona e ganharam cada vez mais espaço. Não que vieram à tona, né? Mas que sim ganharam cada vez mais espaço neste ano de 2022. Uma delas se manteve nas manchetes, que é o ministro Alexandre de Moraes. Esse já faz um tempo tem protagonizado no Brasil, né? Há uma crítica parece ser uma figura cada vez mais politizada, vamos dizer assim, quando a gente fala de um ministro do STF. Mas lembrando, né? Também veio de política, também foi secretário de Estado, foi, né? A gente não está falando de alguém que fez toda a sua carreira na justiça também. É importante a gente avaliar isso. Outras figuras, como o próprio Flávio Dino, que tem sido importante para alguns posicionamentos, inclusive do próprio governo de Lula, né? Tem sido um parceiro, foi ministro, tem sido um parceiro do governo de Lula, não que esteja trabalhando mas que tem sido um parceiro, até mesmo político também dentro do STF, professor. Com relação a Alexandre de Moraes, chamou atenção guerra, entre aspas, que ele teve, pessoal, com Elon Musk, né? Elon Musk chegou a ser aí também apontado, né? Como foi investigado naquele inquérito das milícias digitais e que acabou culminando, inclusive, com o seu X, que é o antigo Twitter, fechado no Brasil por um tempo. Essa questão do Alexandre de Moraes, até eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. Tanto que se você pegar a história de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros que ocuparam o Supremo Tribunal Federal, todos são constitucionalistas. Todos. Não tem nenhum especialista em crime, porque o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal criminal.
Ele não decide sobre ações penais, né? Como é que aparece essa figura do Alexandre de Moraes? Como houve um julgamento do presidente da República e quem julga é o Supremo Tribunal Federal, criou-se, né, por uma decisão interna do ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal na época, indicando um ministro, coincidentemente foi o Alexandre de Moraes, para fazer esse inquérito policial. Portanto, a sociedade acha que o Alexandre ele julga, né? Ele investiga, formaliza a denúncia, julga e condena, né? Não é isto. Porque, na verdade, o que ele faz, o papel que ele faz, foi esse papel delegado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, de fazer esses inquéritos onde envolvia a pessoa do presidente da República, que só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque todas as decisões do Alexandre de Moraes têm que ser referendadas pelo colegiado. Sim. Não existe essa questão monocrática, que é apenas um voto de um único juiz, é apenas para acelerar o processo. Mas essa decisão monocrática volta para o colegiado. É que a sociedade fica na primeira, não acompanha a segunda. Portanto, essa história, tanto que foi confirmado por maioria dos membros, com exceção do André, aquele ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Incrivelmente evangélico, que ainda deve estar pagando o benefício de ser indicado por Bolsonaro. Então, a questão é essa. A sociedade precisa entender o funcionamento do tribunal e do que ficar falando bobagem que não sabe o que está falando. É que é mais uma questão até de marketing, de um jogo político, Sim. ter personificado o inimigo, né? E é Sim. com isso que o bolsonarismo trabalha, né? Exatamente. Então ele personifica em Lula, ele personifica a no sistemática Alexandre deles. de Moraes e funciona dessa forma. E aí a gente teve o próprio Elon Musk ganhando um espaço, se transformando no outro inimigo, mas esse se colocando também, ele não fugiu. Então, essa questão do Elon Musk no Brasil, não é, ele tem problemas em todos os países do mundo. Pois é. Não é só do Brasil, não é o Alexandre de Moraes a pedra no caminho dele. Todos os países, de uma certa forma, estão cerceando a ação dele. Talvez ele merecesse ser analisado psicologicamente, porque o que ele imagina ser? Um Alexandre o Grande, o conquistador do mundo? Ele acha que com a fortuna dele vai dominar o mundo, vai criar normas, ele vai ditar como é que é a livre expressão. Olha, a nossa legislação, nesse aspecto da livre expressão, que foi muito combatida pelo Alexandre de Moraes, né, como sendo um cerceador de liberdades, livre expressão tem limites. E a própria lei dá o limite da livre expressão. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União cancele eventuais contratos entre o governo federal e a Starlink. A empresa de Elon Musk leva a internet via satélite a lugares remotos. A justificativa é de que o empresário afrontou a soberania brasileira ao afirmar que não se submeteria às ordens judiciais do Supremo, o que representa a violação ao Estado de Direito. O MP também defendeu que a plataforma X seja proibida de atuar no Brasil. E esse jogo dele de utilizar essa coisa da liberdade de expressão e tudo mais, também é uma ação falsa, porque ele também já utilizou das suas ferramentas financeiras e políticas também para cercear críticos a ele mesmo. Sim, por diversas lógico. vezes e pelo mundo. Agora, professor, nessa situação que a gente está falando aqui do marketing político, dessa guerra, colocar a população como uma ferramenta, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um projeto que está volta, ele tem seus momentos de discussão ali. Num passado, esse projeto, em meio à população em si, ao trabalhador, ele seria quase que unânime no apoio ao fim do sistema 6x1 de trabalho, né? 6 dias trabalhados por 1 dia de descanso. Esse projeto que foi colocado pelo PSOL, né? Pela Erika Hilton, se não me engano, para dar o fim a esse sistema, ele encontrou
em fatias da própria população, barreiras. A gente teve trabalhador usando redes sociais e tudo mais para ir contra um projeto que focaria a qualificação de vida social dele próprio, do trabalhador, né? Então é um exemplo de como esses projetos e qualquer coisa discutida na esfera política é tratada pela população sem muito conhecimento, né? E sem saber, e sem parar para pensar, para respirar sobre o que está falando. O que importa é a guerra política, né? O 6x1 é uma coisa complexa, não é fácil de fazer isso não, como eles entendem, né? Ou seja, são atitudes populistas, né? Que é lógico, isso dá voto. Falar que o indivíduo vai trabalhar só 5 dias por semana, né? Isso dá voto. O problema do Brasil, como os outros países já adotam esse critério do 5x2, né? Até 4x3, tem alguns países que tem 4x3, tem países né? que estão discutindo o 4x3, mas são países que têm economia organizada. O Brasil tem um problema seríssimo, que nós não vamos resolver isso numa geração, pelo menos 2 gerações, que é a questão da produtividade. O que um operário americano faz sozinho, no Brasil precisa de 5 operários e meio, precisa a carga de 5 operários e meio. Isso é estatística, isso está mostrado no mundo todo. Você não pode comparar um operário brasileiro com um operário alemão, com um operário japonês, com um operário coreano. O senhor pensa que se essa discussão tivesse acontecendo nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, a reação seria essa que a gente teve hoje? Não seria, porque as discussões elas são permeadas, independente, eu citei esse projeto em si, mas poderiam ser vários outros, não depende da discussão em si, mas sim de sempre se jogar para esse jogo político da polarização. A população continua sendo usada para isso. A gente conversou bastante sobre isso, professor, em como a política tratou a população, o eleitor, durante as eleições de 2024, né? Foi uma eleição também marcada, e a gente também pode falar sobre a questão partidária e resultado delas, com, por exemplo, o Kassab e seu PSD comemorando muito. O próprio MDB teve um número bom de prefeitos eleitos pelo país, mas foi a eleição marcada pela não política, né? Mas pelo circo. Foi a eleição marcada pela pouca discussão, mas pelas cadeiradas, pelos gritos, por ataques infundados. E parece que a população não entendeu, e a gente tenta fazer isso, tentar colocar isso na cabeça das pessoas, como deveria ser uma eleição, professor, marcada pela não política, pelo desastre que se tornou a discussão política no Brasil. Eu acho muito difícil. Nós estamos caminhando para uma mudança da sociedade, da maneira da sociedade encarar os políticos, né? Mas ainda existe uma crença política, uma coisa negativa, né? Político é corrupto, todo político é corrupto. Aquela famosa frase, votar em quem? Né? Ou seja, a sociedade não aprendeu a buscar os seus melhores valores, por várias razões. A questão da educação, a maneira como nós vivemos, né? A maneira como nós somos dirigidos, né? Sobre todos os aspectos. Então, há uma dificuldade da sociedade entender o processo político, do que é a política, né? Como eu sempre falo, não existe nada que se possa modificar num país se não for através da política. Mas da política no sentido nato da palavra, que é a busca do bem-estar de uma sociedade. Agora, no Brasil, política, por esse aspecto econômico de um país que não cresce. Se o Brasil fosse um país que tivesse em franca atividade industrial, comercial, você acha que a gente teria esse monte de políticos que correm para a política porque não têm o que fazer? Porque eles não têm habilidade de nada. Eles não sabem nada, eles não conhecem nada. A gente vê os debates na Câmara, você vê o despreparo deles. Eles não têm noção da Constituição, eles não têm noção de nada. O Congresso parece cada vez mais uma Câmara de cidade pequena do interior, né? Uma cidade pequena do interior. Quer dizer, as pessoas não têm noção absolutamente de nada. Aqueles embates lá do Dino com os deputados torna-se uma coisa cômica. Pois é. O que ele mostra para as pessoas, enquanto a sociedade não tiver essa disposição de ouvir um pouco as pessoas, né? De entender um pouco a política
e controlar um pouco mais as ações dos políticos, a gente não vai mudar muito, não. Eu não acredito, não, nessas próximas 2 gerações. Pode ser que a velocidade que eu estou pretensa, né, de 2 gerações, talvez em uma geração a gente entenda, porque hoje tem muita informação, né? Você tem podcast aí no seu celular que tem pessoas que explicam, que falam, que mostram como é que é. Só falta uma questão de tempo para as pessoas começarem a fazer o seu raciocínio próprio a respeito de política, né? E até mesmo daquilo que acontece lá fora, a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui pro ano de 2024 no mundo, e não dá para falar de 2024 sem citar 2 nomes. Mais uma vez, Vladimir Putin e a sua guerra, que já tá, não é que ela está estendendo, ela virou aquela novela necessária para Putin, né? E também o retorno que teremos em 2025 de Donald Trump à Casa Branca, depois de uma eleição em que se parecia e muito se acreditou que ele estaria derrotado depois da saída de Biden, do fragilizado Biden, para assumir nessa campanha a Kamala Harris, e Trump venceu. E eu acho que vem para um governo muito mais forte com relação à sua personificação. Não estou nem falando que isso vai ser positivo ou negativo, né? No meu modo de ver, até negativo. Mas ele vem muito mais forte do que o primeiro governo, né? Em todo o mundo, líderes políticos e analistas discutem os efeitos da eleição de Donald Trump. As projeções indicam que ele terá o apoio do Congresso para aprovar suas propostas. Será que vai espalhar ainda mais guerras? A inflação e os juros vão subir na América e no mundo? Como o republicano vai se relacionar com a China, a Rússia e a Ucrânia? E como nós, brasileiros, vamos sentir os efeitos do trumpismo? Com certeza. Com certeza. O mundo, por incrível que pareça, nesses 4 anos mudou muito. A guerra da Ucrânia empobreceu a Europa, está empobrecendo a Europa. A Alemanha, por exemplo, está passando dificuldades. A França, né? Você veja... E tudo isso tem um reflexo na questão política. A alternância de poder na Europa é uma coisa absurda, né? E isso vai ocorrer no mundo todo. Está ocorrendo no mundo todo. E o Trump conseguiu fazer uma proeza inacreditável. Ele destruiu o Partido Republicano. Ele fragmentou o Partido Republicano. Uma coisa inexplicável, como é que um indivíduo que não é político, né, entra num partido e consegue destruir o partido. Você veja que na última eleição ninguém falou, né, que é praxe nos Estados Unidos, alguém do partido falar pela vitória do candidato, né? Não houve essa manifestação, porque o próprio Partido Republicano não tolera, parte do partido não tolera o Trump. Então, a Europa é debilitada, o Putin sufocando a Europa através do gás, né? A Europa começando a se armar, o Japão agora, né? Porque os Estados Unidos, o próprio Trump disse que não vai socorrer ninguém, né? Que cada um que cuide do seu pedaço. Quer dizer, o mundo não é assim. O mundo não são ilhas, não são países. O mundo depende do contato. Isso está escrito, isso tem 300 anos de literatura, mostrando que o mundo tem que se comunicar, o mundo tem que se trocar experiências, trocar produtos, trocar... Não é uma ilha isolada, né? Como o Brasil, né? O Brasil é uma ilha isolada. Nós achamos que nós só vivemos num mundo que não temos contato com o mundo nenhum. E isso vai, no governo Trump, ele vai fortificar mais ainda essa situação. A Europa vai fechar, os Estados Unidos vai fechar, e nós, países emergentes, vamos sofrer com isso. Porque ele vai trazer a América como ele acha que é a América do passado, que está na mente, né, no meio da sociedade americana, da América voltar. E ele conseguiu mostrar que uma das causas do problema da inflação, da pobreza nos Estados Unidos, é o fato dos Estados Unidos ser o xerife do mundo, né? Que ele não quer mais que os Estados Unidos sejam o xerife do mundo, que cada país cuide do seu pedaço. Então, isso vai trazer uma ruptura generalizada, econômica, política e social no mundo todo. E eu não acredito que
que isso que a gente está prevendo hoje, ele vai fazer. Ele é um marqueteiro, né, nato. Ele está espantando todo mundo, né? Talvez seja essa a estratégia dele, deixar todo mundo em polvorosa e ele talvez criar um consenso entre as nações. Não sei o que vai ser, mas nós vamos sofrer com isso. E a gente vai acompanhar, né? Lógico, temos que acompanhar. Agora, professor, para a gente poder encerrar aqui esse ano de 2024, mais uma vez lembrando, a oportunidade da gente poder estar falando sobre política semanalmente com o nosso amigo do Jornal Atos, com o nosso amigo do Linha Política. Lembrar que, por mais que a gente foque e discuta problemas, a gente tem sempre uma perspectiva, ou pelo menos um desejo de falar sobre coisas boas em 2025. Tem muita coisa vindo por aí, tem eleições no Congresso, por exemplo, né, que já estão tendo, né, já estão em pauta há algum tempo. Mas que venha por aí um ano bom, né, professor? Que venha por aí um ano de boas notícias e que a gente possa aqui discutir cada vez menos problemas, mas cada vez mais conquistas. Será? Eu acho que sim, viu? Nesse aspecto eu sou esperançoso. Porque eu acho que 24 foi um ano de... não é de mudança, mas é um ano de conhecimento. Nós vimos como funciona um Supremo Tribunal Federal, a sociedade viu. A sociedade está percebendo como é que funciona o legislativo, como funcionam os políticos, essas mudanças que o mundo está tendo, a quantidade de informações que a sociedade está tendo, que nós estamos num limite. Esses poderes, eles têm que olhar para dentro de si, os partidos têm que se olharem para dentro de si, do jeito que está. Eu acho que não pode continuar. Um legislativo fazendo o que bem entende, não se importando com as questões básicas do país, um poder executivo preso, um poder judiciário fazendo leis, porque o legislativo não faz leis, controlando as execuções do executivo, e nós chegamos no limite de uma situação de que precisa as pessoas olharem para dentro de si novamente e começar a pensar nas próprias instituições. O que são elas, o que é a sociedade e o que é o povo brasileiro. 24 foi um ano extremamente decisivo nesse aspecto, porque o que nós assistimos nesses 2 últimos anos foi uma coisa assim muito devastadora. O governo Bolsonaro, esse pós-governo Bolsonaro, foi uma coisa extremamente devastadora, coisa que gerou uma insegurança total no país. Nós não queremos esse país dessa forma. A gente quer um país em que todo mundo tenha direito, todo mundo tenha os mesmos direitos, cabe com essa desigualdade, essa concentração de renda. Foram lançadas várias ideias em 24. A sociedade teve a oportunidade de ver várias coisas que estavam um pouco obscuras, que eu acho que agora ficaram claras. E eu espero que a sociedade modifique esse país, porque só o poder emana do povo. Se ele não sabe utilizar esse poder, é ele que vai sofrer. Muito bem, professor, muito obrigado por mais uma conversa, e essa foi muito prazerosa, a gente repassar alguns fatos aqui. É claro que não dá pra gente falar de tudo da política, senão precisaríamos aí de umas 10 horas do Linha Política, mas que bom, mais uma vez, a gente poder conversar aqui, professor, e já esperar aí um ano que vem com muitas notícias. O Linha Política vai continuar sempre forte, né? Se Deus quiser, né? Nós estamos chegando ao 50º programa, né? E a gente faz aquilo que a gente deve fazer mesmo, é orientar a sociedade. Não é vender ideias, mas é colocar informações na sociedade para que ela possa, de uma certa forma, traçar o seu próprio caminho, né? Não depender de fake news, saber fazer um filtro, saber fazer uma distinção e saber, né, encontrar caminhos para a escolha do melhor candidato, daquele que pode dirigir os nossos destinos, né? E as próximas gerações. Muito bem. Vamos ficando por aqui e a gente vai voltar com muito mais para você. Essa foi a edição número 44 do Linha Política, a última de 2024. No programa de hoje você conferiu áudios da Jovem Pan, UOL, CNN e TV Cultura. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezo Henrique. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste ano e, claro, na semana que vem, ou melhor, no ano que vem, a gente está de volta.